capítulo 6, versos 70 e 71. Evangelho de Jesus, narrado por João, capítulo 6, versos 70 e 71. Está escrito assim, meus irmãos. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Você pode também abrir Mateus capítulo 26, versos 14 e 16. Mateus capítulo 26, 14 a 16. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me queres dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Nesse mesmo capítulo, veja o verso 47 e 50. Verso 47 a 50. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Lógico que eu vou falar de Judas. Como é que as pessoas se aproximavam de Jesus? Qual eram os critérios, ou o critério, que Jesus tinha para selecionar os discípulos? Nós não temos muito bem isso registrado nas Escrituras. Uma coisa eu sei: ele não era só homem, era Deus também. Não só era Deus, era homem, Jesus. A Bíblia não nos diz como que as pessoas aderiam, mas com certeza nenhuma das pessoas que seguiam Jesus como discípulo estava imune ou eram capazes de blindar a sua vida pregressa ou seus pensamentos diante do Todo-Poderoso. Isso é um fato, porque desde o começo das escolhas, o Senhor sabia muito bem quem era cada um. A guisa de introdução, quando Jesus estava na oração sacerdotal, agradecendo a Deus: graças te dou, ó Pai, que em teu nome eu fui glorificado, glorifiquei o teu nome também. E nenhum dos que o Senhor me entregou se perdeu, exceto o filho da perdição, se referindo a Judas. Nós temos muito o que falar nessa noite, à base, à luz do que nós estamos propondo para vocês, tendo as Escrituras como base para as nossas conclusões iniciais, argumentativas e conclusivas. Pode uma pessoa ser perdoada de atos morais e não ser salva? Perdoada em Cristo Jesus para a vida eterna? Olha que indagação. Pode Deus ter uma pessoa que nunca será redimida, mas usar essa pessoa para o cumprimento das suas ações aqui na terra? Ou Deus só usará pessoas tementes a Ele? É uma temática que nós vamos enfrentar. Se partirmos do pressuposto de que inferno já é a execução, o céu já é a execução dos aprovados ou dos reprovados, então nada se acrescenta na execução, apenas o cumprimento. Fosse achado pesado, afastável de mim. Vinde bendito do meu Pai, entrai no gozo celestial. Se isso pode ser sustentado à luz das Escrituras, então posso chegar a uma seguinte conclusão: um pecado confessado, abandonado, mesmo que eu não seja salvo pela obra redentora de Cristo,
fará toda a diferença na cobrança no inferno. Esse pensamento original não é meu. Os pais da igreja falavam que se um pecador soubesse a diferença que faz um pecado abandonado, pedido perdão ou um erro, fará toda a diferença na execução no inferno. Porque há grau de punibilidade. Judas, esse personagem que o seu nome, olha o nome dele. Cultura judaica, pura cultura judaica. Nasceu um menino, é um menino. Olha a alegria dos pais. A comunidade, a vila, se contentam. Avisa que é um menino. Chega na vizinha e diz: eu sabia que pelo tamanho da barriga, pelo jeito da barriga, só podia ser menino. Sabe como são essas coisas? Já começa a ter o festejo. Primeiro dia, o primeiro banho que vai dar nesse menino será a vizinha tal. Na cultura judaica, até 7 dias, até aos 7 dias de nascido, já se tinha a escolha do menino, o nome da pessoa. Porque no 8º dia, eles iam levar para o cartório público daquela época, que era na religião, que era no templo. E o templo serviu como registro cultural, histórico, para toda a civilização, antes da presença civil, democrática ou republicana. É no templo, de qualquer religião que tem um registro da comunidade. Aí chega lá, o sacerdote pergunta: qual o nome do menino? Que menino bonito. Se for igual a mim, o pastor aqui da igreja, o pastor Diogo, assim, que menino bonito, lindão. Eu já pensando na lasanha de 4 queijos com a Coca-Cola que vai ter depois. Esse menino é uma bênção. Como é o nome do menino? Olha o nome que deram: Judas. Melhor nome não existe, é impossível. Porque Judas significa louvor. Aquele que é digno de louvor. Louvor. Será que era porque ele era belo? Será que era o protótipo de um bebê perfeito? Louvor. Já imaginou? Que alegria. É perfeito o menino, aquele que é digno de elogio. Aí vem Judas. Esse menino cresce, parece que ele se envolve com algumas coisas próprias de jovem: rebeldia, revolução, abaixa a ditadura, ou viva a extrema qualquer coisa. Ele parece que participa de um grupo de escário, que do latim é adaga. Talvez o nome, a origem de Judas Iscariote seja talvez porque ele vem de um movimento que tem adaga, escário. Ou porque há uma região, Quiriote, lá no Velho Testamento. Nós não sabemos, de fato, por que Iscariote, se é por causa de uma região, ou porque ele era adepto a um movimento armado de ter um punhal, uma espada, um revolucionário. Porém, esse menino, que é chamado pelos pais de louvor, passa a ser conhecido como traidor. Já imaginou que estigma? Já imaginou que coisa? Observem, 3 anos andando com Jesus. Paulo é fichinha de cruz, é fichinha pequena para quem é o pregador que pregava para Judas. Me diga, Lloyd Jones é uma nota de rodapé, indigna, necessitada. Quem pregava para Judas era a própria mensagem, era o próprio Jesus. Judas, 3 anos ouvindo Jesus, vendo os sinais e as maravilhas, e nada. Olho no olho, Judas andou com a porta e não passou pela porta. Judas andou com o pastor e não quis ser ovelha. Judas não quis apenas não só ser ovelha, mas em vez da verdade, preferiu a traição. A título de provocação, não significa porque eu estou perto do sagrado que eu serei mudado. Pode haver comunicação, pode haver convivência com o religioso, com o sagrado, com o sobrenatural, e isso não muda nada no meu coração. Olho no olho, o conhecimento intelectual, formal, em Cristo, não nos garante a conversão. Se não nascer de novo. Observe, por favor,
esse personagem. E o tema da mensagem dessa noite é Judas Iscariotes, o discípulo que escolheu o atalho. Judas Iscariotes, o menino que teve um nome destacado. Um menino que passou a ter primazia, gente boa, gente amiga, entre os apóstolos. O cara era bom, ele tinha um QI acima da média, ele era gestor econômico, não é para qualquer um não, fazer as finanças. Ele era tão bom que desviava dinheiro e o pessoal da auditoria não sabia o que estava acontecendo. Ele era tão bom que ele sabia gestar até os seus desvios. Só depois que descobriram quem era Judas, é que há relatos na própria Bíblia dizendo, ele dizia que vendesse o óleo ou unguento para ser depois depositado na coletoria do movimento, porque ele queria tirar dinheiro. Só depois, vejam que são só notas explicativas do texto. Mas, tanto é que quando Jesus chegou a dizer, na última semana de vida, quando ele chegou a dizer assim, à mesa, ele disse, um de vós há de me trair. Houve um burburinho, quem será ele? Ele não foi, fala, pergunta ele, não. Quem será? Ninguém, olho no olho, apontou para Judas. Ninguém. Olha, acima da média da credibilidade que ele tinha. João, registra aqui Pedro, e aqui uma nota interessante. Existem 4 listas dos apóstolos, dos que Cristo escolheu como apóstolos discípulos. Mateus, Marcos, Lucas, e lá em Atos, quando vai escolher o substituto de Judas, há 4 listas. E olho no olho, gente boa. Em todas aparece primeiro Pedro e o último Judas Iscariotes. A mesma expressão de começo e fim. Tem muito que nos ensinar essas expressões. Quem será? Aí Pedro diz assim, João, que é? Pergunta ao mestre aí, quem é o traidor? Aí Jesus disse, João pergunta assim, mestre, quem é o traidor? Jesus disse, aquele a que eu entregar o pão molhado. Na cultura deles, era uma expressão de servir primeiro o amigo. Lá em casa são 3 filhos, tem 3 bolos todo ano. Quer dar parabéns. Enquanto eles não tinham namoradas ou namorado, eu tinha certeza, eu e Ivaneide, que ia ganhar o bolo. Hoje já fica em 2º ou 3º lugar. Para quem vai primeiro pedaço de bolo? Eu digo, infeliz. É a namorada, é o namorado. Para quem será o primeiro pedaço de bolo? E eu entendo. Guardadas as devidas proporções também. Quando temos visitas em casa, quem primeiro se serve? Quem faz o alimento? Quem passa a semana todinha trabalhando, juntando, fazendo compra? Não, é a visita. Ele fala assim, se sirva. E quando ele pega aquela parte que a gente queria pegar, aquela parte melhor, meu Deus. Certa vez estávamos em casa, íamos receber visitas, sempre recebemos visitas, de vários colegas pastores, missionários. Ainda bem que Deus nos deu essa graça de ser uma família que hospeda pessoas. E eu disse aos meninos, por favor, vai chegar a visita, vocês deixem eles se virem primeiro. Aí na mesa, tudinho, falando, agradecendo. Aí a irmã do pastor, para agradar a Ivaneide, disse, minha irmã Ivaneide, eu nunca comi tão bem na minha vida. E um dos meninos fez, nem nós. Sabe, a mesa é lugar íntimo, a mesa é lugar de aproximação, a mesa é lugar de amigos, de fazer amizade. Quem é que há de me trair? Quem? Pergunta a ele quem há de trair. Aquele que entregar o pão molhado. Na cultura deles, é entregar ao amigo, aquele que está visitando. Não há dúvida. Jesus não posou de bonzinho. Ele amou e amou até o fim. Louvado seja Ele. Vamos para o texto? Olha, por favor. Dá uma olhadinha em João capítulo 6. Por favor. João capítulo 6. Olha o que diz o texto, verso 70 e 71. Contudo, um de vós é o diabo. Não o ser, não ontologicamente.
Eu não posso pensar que aqui está a personificação. Um de vós é aquele que há de me trair, um de vós é aquele que é acusador, um de vós é aquele que vai arquitetar a conclusão de alguns pontos. Eu não posso dizer que Judas é o diabo, mas está na Bíblia. Não leve a essa literalidade do texto. Pegue que a teologia por trás é que ele está sendo agora instrumentalizado por uma força maligna, maldosa. Querido, e eu vos digo, referindo-se, veja o verso 71, leia comigo, é como se o texto, a história, terminasse no verso 70, mas João não está escrevendo para quem conhecia a história, João está escrevendo para um público que precisa das notas explicativas, porque não estavam presentes e não era do métier cultural. Aí diz assim, referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Nota que não faz parte da história, não faz parte do acontecido, do enredo, mas é uma nota explicativa. Meus queridos, ele entrou para a história como que todo mundo, quando fala dele, é tido como uma pessoa sem confiança, sem credibilidade. Nós temos falhas, olho no olho, nós temos pecados feios, mas não temos a esse nível de sermos impingida a nós nenhuma expressão que ultrapasse gerações como uma pessoa que não merece confiança. Olha, eu podia citar algumas coisas de cabeça sobre a quem se compara Judas na história. E era um dos momentos mais festivos que eu gostava quando era pequeno, era malhar o Judas lá em Caruaru. Como eu gostava do sábado. Judas! E ficava na esquina lá do bar de Araújo. Eu sempre errava a cabeça de Judas, acertava alguma janela de alguém, não sei porquê. A pontaria era ruim. Malhar o Judas. Judas sempre foi esse personagem que foi estigmatizado. Em primeiro lugar, eu quero chamar a sua atenção. Judas, chamado, mas não transformado. Cuidado para você ficar dentro de uma perspectiva que ser chamado significa ser transformado. Que todos que nos escutam, estão aqui, não apenas sejam chamados para uma vida religiosa, mas que sejam transformados pelo maior poder que há entre nós, o Espírito Santo. Meus queridos, podemos ter certeza que essa transformação é necessária, pois senão nós estaremos do mesmo jeito teatralizando a nossa fé. Tem que ser bom. Para ficar acima de qualquer suspeita, tem que ser muito bom ator. Fala manso. Calma, querido. Que é isso? Tenha paciência. Por dentro está uma panela de pressão. Quando chega em casa, aquela peste por mim eu matava. Mas quando está na igreja, no meio social, é um Judas. Você não vê nenhuma nota de venha denegrir ele no seu comportamento, só pós-traição, acima de qualquer suspeita. Cuidado, não só basta ser chamado, tem que ser transformado. Jesus escolheu dos seus discípulos 12 apóstolos, depois de passar uma noite em oração. Qual a necessidade? É que ele era humano, e nessa parte humana, ele tinha que receber do sagrado, do divino, a revelação. Aí quando ele termina, dá uma olhadinha por favor aí, Guilherme, me ajuda aí, Guilherme. Lucas capítulo 6, verso 12 a 16. Vê aí, meu irmão. Lucas capítulo 6, do verso 12 a 16. Olha o que diz. Diz assim: naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, filho de Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Olha o que vem depois, que se tornou traidor. Veja que todo o texto que faz referência a ele já é uma nota explicativa.
E as melhores informações de cópias que temos, seja do Nest Alt, 25ª edição, ou os majoritários, cópias de texto que temos, sempre coloca próximo de que a comunidade já tinha impedido que Judas era uma pessoa perdida, desde a sua chamada. Mas isso não tira dele a sua responsabilidade. Ele recebeu a mesma oportunidade dos outros discípulos. Ouviu a mensagem viva do Evangelho durante 3 anos, mas nunca teve um coração regenerado. Nunca. Olho no olho, coração regenerado significa que não peca, que não trai. Vou repetir, coração regenerado não significa que não peca, que não trai. Coração regenerado peca, trai, mente, mas se quebranta, se humilha e pede perdão. E vem para cá, ó, aos pés da cruz, dizer assim: eu sou traíra, eu não presto. E Jesus disse: é verdade, você não presta. E quando foi que você pensou que prestava? É a minha graça. Ou a gente só tem graça na mensagem, na pregação. É a minha graça. Você nunca vai prestar, mas é a minha graça que te salva. Amém, meus irmãos? O erro de Judas é que ele não foi para o pé da cruz. Ei, olho no olho, há perdão para a maior desgraça que eu e você cometer. Não tire sua vida por isso. Entregue sua vida àquele que perdoa todos os teus pecados. E você nunca vai prestar para ser salvo, rapaz. Mas a graça que te salva mediante a fé em Cristo Jesus. Aplicação: nem todo aquele que está no meio do povo de Deus pertence realmente a Ele. Isso é um fato. A presença em ambientes cristãos não substitui a necessidade de um coração transformado pela graça. Não pense que o ambiente em si pode trazer cultura cristã. E cultura cristã, hábito cristão, não significa mudança de caráter, de coração. Só um poder pode transformar um coração de pedra em carne. É o Espírito de Deus em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo. Só. Agora você vai aprender a conviver conosco a cultura cristã, o hábito, os cacuetes ou glória. Nós não temos o hábito de fazer assim, né, aqui no nosso meio. Nós não temos isso. É mais, dependendo do ambiente, os cacuetes serão absorvidos, atraídos. Nenhum cacuete, nenhum hábito cultural cristão é capaz de mudar a tua vida. Porém, estes são capazes de introduzir a comunidade. A introdução à comunidade não significa um coração transformado. Por alguns motivos: educação, respeito, humanidade, urbanidade, e por aí vai. Mas só olho no olho. Entregue sua vida a Jesus, confie nele, e ele vai, com certeza, perdoar os teus pecados, passados, presentes e futuros. Amém. Judas Iscariote, o discípulo que escolheu o atalho. Judas chamado, mas não transformado. Vamos ver agora a queda de Judas, o coração que nunca se rendeu. Abra, por favor, João capítulo 12. Evangelho de Jesus, narrado por João, capítulo 12. O verso 4 a 6. Ele amava mais o dinheiro do que a Cristo. E, por favor, não pense que isso é Judas não, viu? Olha o que diz o verso 14, capítulo 14, verso 4 e 6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Isso só depois, olha para cá, isso só depois de 60 anos do fato acontecido. Essa nota explicativa, essa nota no texto, quando ele foi escrito, se Cristo morreu no ano 30, 33 da nossa era, e João escreve essa sua carta entre os anos 85 a 95, esse é o parâmetro. Então veja, uma geração e meia, 60 anos depois, é que alguém ao escrever, João escrever, dê essa nota. Ei, quando se descobre a safadeza, o erro, o pecado, as investigações começam a dizer: bem que eu sabia. Ele não podia ter um carro daquele, incompatível.
com o que ele ganha. E quando a gente encontra a guisa de aplicação e pensamento contemporâneo, e quando um funcionário público só ganha 2 salários, mora no alto da Candelária em cobertura, e a esposa não tem nem um 2º grau completo, e não ganha nem 2 salários também, a renda familiar não passa de 4, mas está num apartamento de 900 mil. Por que demorou tanto para chegar a essa conclusão? É porque foram bem arquitetadas e escondidas as falcatruas. E ninguém sai perguntando assim, mostra aí sua renda, seu imposto de renda, mostra aí tudinho. Não é esse o hábito. Isso acontece quando está em investigação. Guardadas as comparações também com Judas. Ninguém pedia a ele. A comissão de finanças ou era fraca, ou Judas tinha uma boa lábia. Ah, que é isso? Irmão Judas. Vou pensar como pensa um conclave. Vou pensar, trabalhar a ideia de um conclave. Portas fechadas, só estão os irmãos dirigentes de todas as arquidioceses, de todos os sinos aqui. 98 presidentes dos sinos aqui presentes. Ah, meus irmãos, por favor, não vamos levantar nenhuma suspeita, porque todos são pessoas cordatas, respeitosas, honestas. Esse discurso é o melhor meio para se passar uma boiada de corrupção. Mesmo sendo todos santos, que o procedimento no nosso meio de observar o que é justo, santo e perfeito não seja colocado de lado. É o procedimento que mantém a nossa santidade. O oposto nem sempre. O oposto, muitos que se dizem santos não olham o procedimento e dá com burro nas águas. Entenderam, meus irmãos? Tenhamos esse cuidado. Amava mais o dinheiro do que a Cristo. Ele foi o tesoureiro do grupo, mas sua ganância o cegou. Preferiu a mentira à verdade, a negociação com os líderes religiosos, a comunhão preferiu a negociação com os perseguidores de Cristo, os inimigos de Cristo, do que a própria amizade com Cristo. Vocês acabaram de ler comigo. Volta para Mateus capítulo 26. Eu quero trabalhar essa expressão aqui, que quando eu estava lendo durante a semana, estudando, olha o que diz Mateus 26, verso 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, olha, isso para uma mente jurídica, para uma mente empreendedora, para uma mente negocial, é fantástico. Ele propôs. Eu sei que vocês querem. Eu quero propor. Você já imaginou aqui? A mente, o contexto, ele propôs. Ele não chegou dizendo assim, ele sabia quem era a mercadoria, ele sabia quem queria comprar a mercadoria e ele tinha um preço. Então não é algo assim, olho no olho, algo fortuito. Eu vim andando assim, levei uma topada, pensei nisso. Não, ele arquitetou durante dias, semanas, meses e disse, vou investir, vou mandar para a Suíça o dinheiro, vou fazer tal coisa, ninguém vai me pegar. Isso acontece no plano nosso, mas com Deus, Ele sonda e nos conhece. Tolo, Ele não só sonda o coração do corrupto, Ele sonda e instiga o coração daquele que é justo também. Pega essas ideias, meus irmãos, porque nós só dizemos assim, Deus sonda o coração do corrupto, e Deus sonda o coração do justo, e instiga e revela ao justo aquilo que ele deve pegar. Não se preocupe apenas com o seu coração, mas também com aqueles que podem te pegar. Por isso, ande em novidade de vida, para não propor nada que seja de escória de pecado diante de Deus. Amém? Olha o que diz o texto, propôs. Que queres? Dá. Já está tudo montado, gente. É igual ao fabricante de roupas ou de alguma mercadoria, que já chega o comprador dizendo assim, eu compro. Eu não sei se é verdade, que uma bandeja de ovos está por R$25. Se for verdade, por que eu não criei galinha, meu Deus do céu? Porque a mercadoria é fantástica. Não sei se é isso tudo que estão falando do café brasileiro. Nós temos estoque para enfrentar essa crise, não tem nem dúvida. Desde Getúlio Vargas, que queimou 300 mil sacas de café para manter a economia do café. Não se preocupe. Cuidado com as divulgações excessivas. Pois, a mercadoria já estava aceita, era só o valor. E quando a gente quer e tem concorrente,
a gente tira todo o dinheiro do bolso para ter a mercadoria. Só que tem um detalhe, não havia concorrente, havia convergentes assim, junta dinheiro. Nós vamos tirar quem está atrapalhando o jogo da nossa vida. Não faltou patrocinadores, porque 30 moedas naquela época é dinheiro. Então, grupos religiosos. Certa vez eu estava, alguns anos atrás, num congresso, que nos falava sobre a fé em Cristo e avivamento. E falavam da Coreia do Sul, do avivamento, onde, para reconstruir a economia da Coreia, muitas irmãs e irmãos tiravam seus pingentes, relógios, colocavam para a igreja, levantaram milhões. Eu digo, meu Deus, que coisa linda. Do mesmo jeito que nós damos de nós, tiramos do nosso recurso para a construção da casa do Senhor, o outro lado também, e muitas vezes tem mais do que a gente, e levanta para tirarmos do jogo. Sabe por que nós não saímos do jogo ainda? Porque quem nos segura não é o nosso dinheiro, nem o nosso patrimônio. Quem nos segura, olha para cá, é a cruz, é Cristo, é a mensagem. Nós não fomos passados por cima. A proposta do mundo tem dinheiro, mas por que não nos passa por cima? Por que não acaba com a igreja? Porque é obra santa, é o Cristo que segura a igreja. Mas há muitas propostas nos bastidores para acabar com a igreja. E muitos que estão lá são pastores que têm seu Rolex de 250 mil e fazendo bilhões e bilhões. Mas sabe por que esses escândalos não acabam com a igreja? Porque nenhum desses macula aquele que é santo, 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 o Todo-Poderoso. Vamos continuar? Judas, chamado, mas não transformado. Pensa num discípulo que escolheu o atalho. A queda de Judas, o coração que nunca se rendeu, preferiu a mentira à verdade, a negociar com os líderes o seu Senhor. Tornou-se instrumento do diabo. João 6,70 diz, e ele, o diabo, instrumento, mostrou que um coração sem Cristo se torna vulnerável ao domínio das trevas. Um coração sem Cristo se torna vulnerável ao domínio das trevas. Meus irmãos, estamos começando a semana. O meu coração será altar para a obra do Senhor e não das trevas, em nome de Jesus. Não, por favor, faça uma limpeza nesse coração hoje à noite, para que não comece a aparecer pensamentos, desejos, cobiças, conversas, possibilidades. Nós não temos como evitar os pensamentos, mas podemos repreender para que não se torne em ações. Por favor. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. O pecado do amor ao dinheiro, do orgulho e da falta de arrependimento endureceu o coração. Devemos vigiar para que nossas inclinações não nos afaste da verdade. Senhor, nos ajuda. Vamos concluir? Judas Iscariotes, o discípulo que escolheu errado, escolheu um atalho, porque foi chamado, mas não transformado. Um coração que nunca se rendeu. E o fim de Judas, remorso sem arrependimento. Remorsos sem arrependimento. Ao ver Jesus condenado, abra aí por favor, Mateus 27. Ao ver Jesus condenado, sentiu remorso, mas não arrependimento verdadeiro. Mateus 27, verso 3 a 5. Pastor, veja minhas lágrimas, pastor. Você não vai dizer. Remorso não é arrependimento. Arrependimento não foge das consequências. Remorso, olha, meu querido, eu perdi a minha inocência há muito tempo já. Eu escolhi essa palavra inocência para não dizer outras. Eu perdi essa minha inocência há muito tempo. No começo do ministério, há 32 anos, eu fui enganado por um bando de índio aqui em Natal. Índio! Eu levantei ofertas, levei o diácono do Maresque, com o presbítero Eugênio, e o índio nos fez andar com o Natal quase todo. Eugênio, já de idade, mais que 10 anos mais que eu, disse assim, pastor, esse índio está mentindo, ele não tem nada, é um ladrão. Eu saí do bairro de Nazaré, fui para o Tiró, fui para a prefeitura, não tinha nenhum índio em Natal, só ele. Disse, não, é que minha tribo agora está no Bom Pastor. Eugênio colocou, botamos ele lá,
não tinha ninguém, a gente vai embora. Só que tinha uns 3 a 4 mil reais nos valores de hoje. O índice dá muito bem. Eu fui perdendo a minha inocência. Chegou a um ponto que eu disse: Senhor, eu estou ficando marmorizado. Que o meu coração não fique marmorizado, frio. Eu prefiro correr o risco de ser enganado do que perder o amor de acreditar no próximo. Mas me dê discernimento. Me dê instrumentos, ferramentas para aquilatar se isso é verdade ou mentira. Olha o que diz o texto, por favor. Mateus capítulo 27, verso 3 a 5. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado, de quê, meu irmão? Lê comigo, tocado de remorso. Se quiser marcar na sua Bíblia, marca. Não foi de arrependimento, de remorso. Eita, besteira que eu fiz. Rapaz, com que cara eu vou andar agora na rua de Jerusalém? Contextualizando, como é que eu vou sair do Pirangi, pegar um ônibus para descer lá no Alecrim, ir lá na casa do queijo? Como é que eu vou agora depois ir para tal lugar, no shopping, na praça da alimentação? Todo mundo vai dizer: lá vai o traidor, a cabra de pé, safado, sem vergonha. Com o remorso é isso. Você pensa em si. O arrependimento, você pensa no todo. Eu errei, tem consequência. Tem muito presos arrependidos, mas a maioria só é remorso. Olha, se você estivesse no parlamento, fazendo uma entrevista com um possível cliente, e assim: meu amigo, nem Jesus é tão santo igual a você. É remorso, é teatro, é conversa. Arrependimento é: eu errei. Se eu tivesse tempo, eu contaria alguns casos de pessoas que se arrependeram, aguentaram a bronca e assumiram e foram condenados. E uns que, remorsos, saíram, não se arrependeram, já estão comendo capim pela raiz. Porque remorso não te salva, arrependimento sim. Posso ouvir um amém da igreja? Arrependimento te salva, remorso não. Remorso é teatro, remorso é chamar público que fique e abrace a tua causa. Arrependimento é não, é dizer a todo mundo: eu errei, eu menti, eu sou uma pessoa que roubou mesmo. É arrependimento, ele não nega. Remorso é: mas veja, mas foi sem querer. Aos 54 anos é melhor arrepender-se do que chamar público para ficar na minha arquibancada. Deixe que dos meus pecados cuide a Deus e que eu tenha vergonha na cara, em nome de Jesus. Vamos continuar? Veja o que diz o texto. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: dá uma olhadinha, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isto é contigo. Dinheiro nós repomos. Objetivos, não. Um objetivo não cumprido, vem outros e vão cumprir. Dinheiro nós repomos, meus irmãos. Objetivos não. Objetivo é oportunidade. Se passar e você não conseguir, talvez nunca tenha mais. E todo o contexto muda, todo o interesse muda. Então, o que é que adianta devolver aquilo depois que o objetivo já foi atingido? Por isso, meça muito bem as escolhas para que não aconteça como que aconteceu com Judas. Depois do estrago, difícil recuperar. Vamos concluir? O verdadeiro arrependimento nos leva a Cristo, enquanto o remorso apenas nos consome. O verdadeiro arrependimento nos leva a Cristo, o remorso apenas nos consome. Veja o caso, Pedro. Pedro negou Jesus, mas encontrou perdão. Judas traiu e se perdeu. Por quê? Porque o perdão restaura. O perdão é o único caminho de continuar a vida dizendo: eu sei que eu errei, pequei, mas há um Deus que me perdoa. Na teologia reformada, trabalhamos a ideia da soberania de Deus, que Deus está no controle. Pastor, Deus sabia? Por favor, não faça essa pergunta. Deus sabia? Claro! A traição de Judas fazia parte do plano de Deus soberano? Sim. Ou você nunca leu que diz que tudo foi de acordo com o desígnio de Deus? Mas não significa que Judas, mesmo pelo desígnio de Deus, não seja responsável.
Uma das primeiras coisas que eu aprendi ao ler a Bíblia foi lá em Gênesis capítulo 3, quando Eva fez o que fez. Aí o Senhor chega e diz assim, olha o diálogo com o Senhor. Eva, o que foi isso que você fez? Olha a responsabilidade pessoal. Ele chama para a responsabilidade. O que você me fez? O que é isso que você fez? Mesmo ele sabendo, nós somos responsáveis pela escolha. E nós somos cobrados pela escolha. Deus sabe de que tudo vai acontecer, mas Ele não é autor e nem influencia. E aqui eu estou citando a ideia da confissão de fé de Westminster. E nem influencia, nem nos inclina para fazer a escolha que fazemos. Por isso, lute para não pecar contra Deus, em nome de Jesus. A perseverança dos santos. Judas não perdeu a salvação, meu querido. Pastor, Judas foi salvo? Como assim? Uma vez salvo, salvo para sempre. De maneira nenhuma, aquele que veio a mim, eu lançarei fora. Mas diz a Bíblia que Judas, ele foi salvo não. Meu querido, desde a fundação do mundo, Cristo deixou bem claro, exceto um que se perdeu, aquele. Não está registrado que Judas foi condenado, mas pelas notas do texto, principalmente de João capítulo 17, na oração sacerdotal, a não ser que você diga que perder ali é perder a convivência. E eu não sou um universalista, que crê que no final, como disse um amigo meu, citando Dom Helder Câmara, será um grande carnaval. Não. Mas aqui, Judas não perdeu a salvação, porque não se perde a salvação. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Bem, se quisermos segurar a teologia sistemática. Se você quiser dizer, não, então foi salvo, então perfeito. Agora a questão é de texto. Alguns comentaristas que eu vi durante a semana disseram, não há num texto. Uns mais radicais tem no texto. Eu vou citar João capítulo 2, verso 19. Vocês podem me ajudar na leitura? 1 João capítulo 2, verso 19. Saiu do nosso meio porque não era do nosso. Lembra do texto? Olha o que diz o texto aí, por favor. Está assim escrito, meu querido, minha querida. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Embora o contexto seja outro, completamente, mas estou fazendo uma aplicação dizendo que não sai do nosso meio, com nenhuma dúvida, aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você pode até mudar de denominação. Você pode mudar até de paróquia, de igreja. Mas, por favor, vocês viram a mensagem de hoje de manhã? Que alguns estão voltando para uma outra denominação oposta à que nós cremos. Nós não cremos em idolatria. Tem pessoas indo e dobrar o joelho e adorar a imagem de escultura. Espera aí, eu não posso ficar calado diante disso. O que me leva a refletir como cientista da religião é o que está acontecendo no nosso meio, que o encantamento está saindo da gente. Isso sim, eu tenho que fazer minha autoavaliação. Por que que as pessoas não estão vindo mais ao culto evangélico? Porque parece que não é mais culto, é teatro evangélico. E teatro, nós aguentamos só ver 2, 3 vezes a peça. Ela pode ficar em cartaz 10 anos, mas você só vai 1 ou 2 vezes. É público diferente. Aqui nós não temos um espetáculo. Aqui nós temos o poder de Deus, que é o Evangelho, que é o mesmo. Se ele pregado, e é pregado seriamente, aqui nessa igreja, as pessoas virão e se quebrantarão diante do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Gente boa, conclusão e aplicações contemporâneas. Nem todo envolvimento religioso significa a conversão verdadeira. Devemos examinar se realmente permanecemos em Cristo. Devemos examinar se permanecemos em Cristo. Como assim, pastor? Qual o termômetro? Primeiro, a gente não tem aqui lente para te acompanhar. E nem quero. Se eu fosse convidado para ser qual pastor, para acompanhar a tua vida, para levantar os teus erros, assim, procure outro. Procure meninos, porque quem faz isso é menino. Profeta e homem de Deus não fica atrás de pecado, de erro de ninguém. A gente fica mostrando onde é o caminho. Aqui é o caminho. E nós levantaremos vocês sem dizer a ninguém que levantamos vocês. Porque quem sai dizendo que levantou fulano de tal, que ajudou fulano de tal, é menino buchudo, que vive na beira do rio, pegando guaru. Eu fui longe. É menino buchudo, que fica dizendo o que fez. Quando tiveres a oportunidade de fazer o bem, que a tua mão direita não seja vista pela esquerda. Segunda aplicação, o amor ao dinheiro e à fama pode nos afastar de Deus. Judas vendeu
Jesus por moedas. Mas quantos vendem sua fé por prazeres e status hoje? Quantos? Arrependimento genuíno é diferente de remorso. Devemos correr para a cruz e não para a culpa. Quero ler esse último texto que se encontra em Hebreus 4:16. Devemos correr, sim, correr sempre, meu querido, para a cruz e não para a culpa. Hebreus capítulo 4, verso 16. Você pode ler comigo aí, por favor? Porque, Guilherme, você é rápido aí, mas aqui são páginas, viu? Vamos lá, 4:16. Está como aí? Está escrito assim: há uma só voz, como voz de quem está seguindo essa cruz. Estamos seguindo. Acheguemo-nos, portanto, de que forma? Confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Corremos para o braço da cruz, para a cruz. A graça de Deus é maior que o pecado. Amém. A graça de Deus é maior que o pecado. Judas, meu brother, você passou 3 anos ouvindo e vendo. Você não se lembra da mulher que foi apanhada em adultério, que o Senhor perdoou. Você não lembra de tantas ações dele. Lembra de Zaqueu, lembra de tantos outros. Você tem até um amigo no apostolado, Mateus, que deixou a coletoria, deixou dinheiro, deixou muita coisa lá, rapaz, de fora. Judas, por que você não trouxe à memória que a graça é maior que o pecado? Voltem para casa, meus irmãos, e comece a semana dizendo: a graça é maior que o pecado na minha vida. E constrói a semana com o caminho da graça, em nome de Jesus. A graça de Deus é maior que o pecado. Se Judas tivesse buscado perdão, teria encontrado misericórdia. Teria encontrado misericórdia. Quanto à salvação dele, isso fica a conversar hipoteticamente. Mas uma coisa eu sei. Vocês acham que Deus, em Cristo, não amou Judas? Porque Judas o traiu? Não, meu irmão. Jesus amou a Judas, mesmo ele traindo. E amou até o fim. E chamou de amigo. Amigo. Olhe, pense em um valor raro de se encontrar, mas quando se encontra tem que se preservar, é o amigo. Você acha mesmo que Jesus estava pousando, dando assim de onda? Ei, agora, peraí, Judas, vem cá, uma selfie, aqui, gente boa, gente amiga. Não. Ele não fez cara de paisagem para ser lembrado na história que ele é bom. Meus irmãos, ele é bom. E amou Judas, que o traiu até o fim. Foi Judas que escolheu o atalho. Por favor, não escolha o atalho. Se o caminho tem espinhos, aguenta. Nesses espinhos, a cruz de Cristo vai te ajudar. Se nesse caminho tem dores e haverá dores, haverá o bálsamo. Deixa eu contextualizar. O vique celestial vai te ajudar. O unguento celestial vai te ajudar. Vai com paz, vai com calma. Não se desespere. Só tem milagre onde tem vida. Enquanto você tiver vida sofrendo, milagre vai acontecer. Só tem vida, só tem milagre onde tem vida. E onde tem problema. E nós temos as duas coisas, vida e problema. Um milagre, Senhor, nós aguardamos essa semana, em nome de Jesus. Eu tenho vida e eu tenho problemas. Então, olho no olho, eu estou numa expectativa semana de tantos milagres na minha casa. Eu estou vivo e com problemas. E lá em casa está aumentando, já tem uma nora, outra nora, se Deus saberá um genro. É tantos problemas que eu digo assim, mas eu creio que quanto mais problema em vida eu tiver, mais milagres hão de acontecer. Eu não posso contar mais nada, mas essa semana que passou, foi milagre nos centavos. Eu digo, oh, glória a Deus, potência! Eu estou vivo. E Deus está vivo. Se eu e Deus estamos vivos, um milagre vai acontecer. Vou terminar dizendo essa frase que eu já disse milhares de vezes. Eu estou vivo. Deus está vivo. Se eu e Deus estamos vivos, um milagre há de acontecer. Mas eu não quero atalho.
mesmo que eu não seja lembrado, na história da vida, eu não serei uma pessoa que escolheu o atalho como Judas. Infelizmente, Judas é lembrado até hoje como um péssimo que andou com Jesus e escolheu errado. Talvez seu nome e o meu nunca saia na ata da visão mundial do reino de Deus, da galáxia, mas o nosso nome está gravado nas palmas do Todo-Poderoso, dizendo: eu te trago aqui na palma da minha mão, mesmo que ninguém saiba onde e quem é você, eu sei quem é você, eu te amo para sempre. Um cheiro no coração. Deus muito abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos orar.